El Senhor Jesucristo nos ensinou a orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro não é uma reza, simplesmente uma reza, não. O Padre Nuestro é uma oração completa, uma oração que abarca todas as áreas de nossa vida, tanto lo físico como lo espiritual. Então, eu vou agora em esta manhã ensinar a você o Padre Nuestro, mostrar para você o significado do Padre Nuestro. E se você praticar a partir de hoje o Padre Nuestro, você verá como sua vida será diferente. Amém? Então, aí Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus dijo: Vosotros, pois, orade de esta maneira: Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, mire por favor, Padre Nuestro que estás en los cielos. O que significa isso? Deus não é Padre de todos. Deus não é Padre de todos. Deus Ele é Criador de todos e de todo. Ele é Criador. Padre, Ele é de aqueles que recebem seu Espírito. Quem tem o Espírito de Deus, então nasceu de Deus. E porque nasceu de Deus, és Hijo de Deus. Amém? Então, quem tem o Espírito de Deus, sabe que Deus é Padre. É Padre nuestro de quem? De los que lo receberam. E também és o Padre de uno, porque uno lo ha recebido. Ele está dentro de uno. Pastor Ari, e eu que todavia não tenho o Espírito Santo. Então, você não é hija de Deus, você não é hijo de Deus. Você é uma criatura. Pastor, mas o que eu devo fazer para ser hijo de Deus? Você deve receber o Espírito de Deus. Amém? Segunda coisa que ele digo aí, ele falou: santificado seja tu nome. Quem tem o Espírito de Deus, é hijo de Deus, santifica o nome de Deus. Santifica. Não maldice o nome de Deus. Não mancha o nome de Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que elas incluso se dizem cristianas, se dizem ser crente, pero que ele ha sido uma vergüenza para Deus. Desculpe a palavra, é pesada, mas é verdade. Por que, pastor Ari? Porque elas não santificam a Deus. Elas dizem que creem. Elas dizem hasta que têm o Espírito de Deus, pero que elas não se portam como uma hija, como um hijo de Deus. O hijo de Deus quer santificar o nome de Deus. Amém? Por exemplo, você que é hijo, você não quer que o nome de sua mamá, de seu papá, seja echado em el lodo, el basureiro. Você não quer que nadie hable ou haga mal, ou diga inverdades com seus padres. É assim ou não é assim? Sim ou não? Você que tem seu papá, sua mamá, você busca incluso fazer as coisas bem, para que os demais não te digam: sabe fulano? Ah, fulano, el hijo de sultano e de la sultana. Meu Deus, fulano é um mal hijo, é uma mala hija, dá dolor de cabeça, vive em vícios, em pleitos, peleias, em la cárcel, esse e aquele outro. Não há hijos assim, sim ou não? Esse hijo não santifica seu papá, não santifica sua mamá.
não respeita seu papá, não respeita sua mamá. Imagine-se, se não respeita o papá, a mamá que está vendo, imagine a Deus que não vê. Imagine a quem? Como vai, se não honra, se não respeita seu papá, sua mamá, como vai respeitar Deus que não está vendo? É isso ou não é verdade? Sim ou não? Então, o Filho de Deus santifica a Deus, hace a vontade de Deus. Versículo 10 disse, ele seguiu dizendo, venga tu reino, ponto. O que significa venga tu reino? Significa que Deus, ele quer reinar em nós outros, ele quer reinar, ele um dia, e ele hoje reina em meu coração, um dia reinou e reina em meu coração. Há pessoas aqui que Deus um dia reinou e reina no coração dela, na vida dela. E há pessoas que Deus todavia não reina. Por quê? Disse aí seguido depois ele ponto. Hágase tu voluntad, assim na terra como em cielo. Queres dizer, mire por favor, que se eu quero que Deus reine em mim, então em esse reino de Deus não pode haver minha vontade, só há a vontade de Deus. Só existe a vontade de Deus. Ou seja, tem pessoas que o reino de Deus não ha venido sobre ela, porque ela não quer ser a vontade de Deus, ela quer ser a vontade de ela. Quando ele habla assim na terra como no cielo, porque em el cielo só há a vontade de Deus, não há a vontade de outra pessoa. E em los cielos, quando Lúcifer, el ángel de luz, Lúcifer, o principal ángel, ele quis fazer sua própria vontade. Que hizo Deus com ele? Que hizo Deus com ele? Lo echou fora del reino de los cielos. Mira só que coisa. Hã? Agora, imagine você, se Lúcifer que estava em los cielos, que hacía a vontade de Deus, quando ele decidiu fazer sua própria vontade, Deus lo echou fora del cielo. Imagine los que vivem aqui na terra, que hacen e querem viver haciendo sua própria vontade. Tu crê que Deus vai levar esta pessoa para o reino de los cielos? Não, não vai. Então, aqui na terra, temos que todos os dias orar, temos que todos os dias pedir a Deus, meu Deus, venga a tu reino, reine em meu coração, reine em minha alma, reine em minha vida, e que haga-se tu vontade. Amém? Amém? Uno tem que orar, meu Deus, qual é tu vontade? Meu Deus, o que tu queres de mim, Senhor? Uno tem que orar desta maneira, porque quando, amigo, amiga, você hace a vontade de Deus, então Deus reina dentro de você. E o reino de Deus é de paz, de alegria, de felicidade, de bondade, de prosperidade. É um reino de uma vida completa. Amém? Versículo 11 disse, dá-nos hoje el pão nuestro de cada dia. O que significa esse pão nuestro de cada dia? Significa que Deus, Ele dá para nós outros a cada dia lo que necessitamos. Muitas vezes não lo que queremos. Não lo que queremos. Porque às vezes o que você quer para você, Deus ele sabe que não vai lhe ser bem, vai lhe ser mal. Então, Deus vai lhe dar todo o que você necessita, todos os dias. Se você vive em el reino de quem? De Deus. Quer dizer, se Deus reina em você. Amém? Compreenderam sim ou não? Então, esse pão nosso de cada dia é para nosso corpo físico, nossa saúde física, nossa necessidade física,
e esse pão nosso de cada dia é também para nossa necessidade espiritual. Amém? Versículo 12 diz: e perdona-nos nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Quem aqui quer o perdão de Deus? Quem quer o perdão de Deus, levante a mão. Não quer não, gente? Eu levanto mis duas mãos. Você não quer, gente? Eu quero, hasta levanto mis dois pés. Eu quero o perdão de Deus. Porque sem perdão não há salvação. Mas observe como ele ensina a nós outros orar. Observe, e perdona-nos nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos o quê? Deudores. Quer dizer, se eu quero o perdão de Deus, eu primeiro tenho que perdonar. Oiga-me, gente. Você quer o perdão de Deus? Sim ou não? Você primeiro tem que perdonar. Pastor, mas eu não consigo perdonar. Você consegue perdonar sim. Não, pastor, eu não consigo. Você consegue perdonar se você perdonar aqui, em sua cabeça. Em seu coração, o sentimento, nem sempre seu sentimento vai querer que você perdone. Mas você tem que perdonar aqui na cabeça, porque você sabe, se eu não perdono, eu não serei o quê? Perdonado. O sentimento não, o sentimento levar a si. Mas a pessoa lhe hizo dano. O sentimento vai de si, o coração. Esta pessoa lhe arrestou. Esta pessoa hizo você perder. Essa pessoa danou seu matrimônio. Esta pessoa lhe hizo mal, lhe hizo dano. Seu papá, que era para lhe proteger, mira o dano que ele hizo em ti. Não o perdone. O coração vai descer. O coração vai descer. Não, mas essa pessoa te enganou. Não, mas seu irmão, que era para te proteger, mira o que ele hizo contra você. Não perdone. Mas quando você perdona aqui e não aqui, mire, ou melhor, você não espera perdonar aqui, você perdona primeiro aqui, então você ora por essa pessoa. Você ora por ela. Como eu oro, pastor Ari? Meu Deus, visite esta pessoa que me havia hecho mal, me havia hecho dano. Mas, Senhor, eu não quero o mal para ela. Eu não quero mais que ela sofra como eu he sofrido. Meu Deus, bendiga esta pessoa. Assim como eu quero que tu bendiga minha vida, minha família, minha saúde, minha economia, me salve, também bendiga esta pessoa de igual maneira. Então, quando você começa a orar por esta pessoa, e você declara, você diz, meu Deus, eu perdono esta pessoa em minha mente, aonde meu coração não queira, eu la perdono. Você verá, haga esta oração todos os dias, 7 dias, e você vai observar que aquele mau sentimento, aquele coraje, aquela rábia, se vá de seu coração, você é livre. Amém? Entendeu como se perdona na pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Então se perdona com o coração ou com a cabeça? Com a cabeça, com sua inteligência. Desde que o Espírito Santo vai quitar o sentimento de seu coração. Mas é aqui que você perdona primeiro. Amém? Aí para terminar, ele diz, versículo 13, e não nos metas em tentação, mas livra-nos del mal. Mire, por favor, Jesus sabia que a tentação é algo muito difícil de o ser humano vencer. Jesus foi tentado, não foi tentado? Sim ou não? E quem o levou à tentação foi o próprio Espírito de Deus. Claro, o levou para nos ensinar que todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que têm o Espírito de Deus, vence a tentação. Vence o quê? Vence a tentação. Todos vencem a tentação, os filhos de Deus. Mas devemos orar,
Padre, não me meta em tentação. Amém? Temos que orar. Meu Deus, me guarda da tentação. E não me meta em tentação. Há que orar todos os dias. Meu Deus, guarda-me de cair em tentação. Deus, livra-me do mal. Livra-me, meu Deus. Livra do mal físico. Às vezes o mal físico é o mal que a gente quer fazer contra uno. Deus, livra-me do mal espiritual. O mal espiritual é o que? A brujeria, a hechiceria, as maldições. Amém? Então, quando uno ora, livra-me do mal, não me meta em tentação. Então, Deus guarda uno de tentação e Deus livra uno do mal. Para terminar, depois ele ponto, ele dijo, porque tuyo és el reino, el poder e a glória para sempre jamás. Amém. Amém, gente? Então, por que ele digo, porque tuyo és el reino e el poder? Porque o reino não é de nós outros. Não podemos querer ser rei de nada nem de nadie. O reino é de Deus. Deus é rei. E ele reina em aqueles que querem ser a vontade dele. Amém? O poder, uno venceu, uno conquistou. Não foi por o poder de uno, não foi por la força de uno, foi por el poder de Deus. Amém? E a glória é de ele. Não é minha, não é sua. A glória, o honor tem que ser dado para ele. Amém?